Tá gravando? Então foi. Olá, eu sou o Henrique Sommer e você está ouvindo Solo Talks, o podcast da Solo. Nesse episódio que inaugura esse podcast, nós vamos falar sobre uma área dentro de uma produtora de vídeos que é importantíssima e muitas vezes é deixada de lado. A gente está falando do atendimento. E para me ajudar nessa conversa, eu trouxe a Carol Freitas, que trabalha como atendimento dentro da Solo. E além da Carol, o Guilherme Hor, o Alexandre Piexur e o Felipe Müller, que são os 3 sócios da Solo. Lembrando que o Solo Talks é uma realização da Estúdio Solo, que é uma produtora de vídeos que abre as suas portas para falar sobre os assuntos que fazem parte do dia a dia de quem trabalha com a produção audiovisual e o mercado publicitário. A gente vai falar sobre fotografia, animação 3D, publicidade, criatividade e muitos outros assuntos. Se quiser saber mais, acesse o nosso site em www.solo.vc e também nos siga nas redes sociais, no Instagram e no Facebook por Estúdio Solo, Estúdio com E. Então, bora pro episódio! Eu sou a Carol, sou marqueteira não formada, mas que acumulo aí 6 anos de experiência comercial no mercado B2B. Então já levei alguns tombos, já aprendi muito. E caí de paraquedas na Solo no mundo da publicidade e me encontrei. Ah, que bonitinha, né? Bom, eu sou o Guilherme, eu sou sócio e diretor de cena. Eu sou o Felipe, sócio, diretor de arte. Eu sou o Alexandre, sou sócio e gerente de projetos da Solo. Então tá, vamos começar então perguntando qual é o trabalho do atendimento. Eu acho que é uma boa oportunidade para esclarecer, porque eu acho que o nome atendimento, na verdade, ele só existe em português, né? Então ele deixa muito vago a função do atendimento em si, em agências e produtoras. Mas eu costumo ver de uma forma bem ampla o atendimento como uma esteira de produção. E o atendimento está na ponta dessa esteira e essa esteira funciona em 360 graus. Então tudo começa e tudo termina no atendimento. Então, desde o primeiro contato com o cliente até a entrega final do projeto, e saber um pouco de cada processo que existe dentro dessa esteira, o atendimento precisa saber. Enfim, é saber de todos os processos, começar e terminar com o atendimento ao cliente. Eu particularmente considero o atendimento, assim, se não a mais importante função dentro do operacional de uma agência ou de uma produtora. É ele que está na linha de frente com o cliente, é ele que está recebendo um briefing, recebendo uma informação. Se aquela informação ele receber errado ou ele interpretar de uma forma que não for o que o cliente quis dizer, lá na ponta que vai vir a conta, entendeu? Lá na ponta que o cliente vai nos cobrar e não vai dar match com o que ele estava esperando. Então tem essa importância enorme, assim, porque imagina, tu entregar um trabalho, passar um tempo produzindo um trabalho que lá no final o cliente não aprova, é complicado. E muito mais do que representar hoje, claro, a Solo no cliente, mas dentro da Solo eu sou os olhos do cliente, então é quase um serviço de advogado, às vezes psicólogo, então um pouquinho de tudo, assim. Tem que lidar com as expectativas também do cliente, né? Demais. O que ele tá esperando, ou o que ele não tá esperando também. Não só do cliente, né? Do pessoal da criação também, né? Vamos falar sobre isso também, relação a atendimento e criação também. Eu até acho que funciona de forma bem natural e tem uma troca bem importante dentro da Solo, pelo menos eu percebo isso. Vendo de fora, se vê muito a relação de atendimento versus criação nas agências, parece que não é algo muito confortável, muito saudável. E na Solo eu não percebo isso, eu nunca senti isso, assim. Tem uma troca, eu acho bonito que eles me escutam, ou eles fingem muito bem, mas eles me escutam, até porque eu que pego todas as informações no cliente e trago para uma mesa redonda e entrego para eles fazer o que eles fazem de melhor. Mas existe essa troca da criação com o atendimento. Isso na Solo, pelo menos, funciona e eu acho muito bacana. Além de atendimento, a Carol também faz a parte comercial. Então, tem agências onde o atendimento faz uma coisa e tem o profissional de novos negócios que vai captar clientes, enfim. Essa mulher que faz, né, várias coisas, musa, né? É a musa.
qual é esse fluxo de trabalho, assim? Chega uma proposta do cliente, chega uma proposta de fazer o trabalho, tu leva isso pra criação. Como é que funciona isso? Fechamento de job pra mim é felicidade, tá? Eu bato palma e faço a louca mesmo, porque é um momento de alegria, de euforia. Eu gosto disso, eu acho que é o que move a gente. E logo depois que isso acontece, dá um silêncio. E o GP me olha com um olhar de fuzilamento. Qual é o prazo? Quem que tu fez, mulher? Mas, enfim, depois que toda essa fusarca acontece e o job fechado, #job fechado, isso é muito bom. A gente sofre muito, que é um dos maiores problemas, que é o prazo de entrega. Então... todo mundo quer pra ontem, não tem o produto ainda finalizado, mas a gente precisa dele gravado pra semana que vem. Enfim, é coisa louca, assim, que entra na pauta e que a gente tem que, de alguma forma, dar um jeito de fazer, né? E depois disso tem o processo que é passar as informações, claro, fazer uma reunião com o cliente, colher tudo o maior possível de informações para o briefing e transmitir isso para a criação, que me olham com olhinhos do gato do Shrek, porque eles sempre esperam que eu traga para eles coisas novas, é o que move eles, trazer, agora a gente vai ter um job diferente para fazer. Isso é uma coisa que eu percebo muito, assim, que a criação sempre espera, receber algo que motive eles e que eles possam fazer diferente. Então, daí aí a gente passa por um outro processo que é até onde a gente pode fazer diferente dentro das ideias e dentro da verba do cliente, enfim. Então, esse é um outro processo. Dentro da necessidade do cliente, né? A gente entende que, no final das contas, o que a gente está fazendo é vender um produto, vender uma marca, né? Uma ideia. Mas é claro que a gente quer sempre tentar fazer alguma coisa que a gente ainda não fez, ou testar alguma técnica nova, alguma coisa... Porque o criativo, enfim, ele tem essa coisa um pouco meio artista, né? E meio querer se autoagradar, né? Se destacar, ser o produto. Eu percebo que a incomodação da criação é quando tudo começa a ficar meio parecido e, querendo ou não, um cliente... Às vezes a gente centraliza muito um nicho, um segmento de produto, de serviço, e eles acabam se inspirando uns nos outros, as marcas. E eles acabam querendo a mesma coisa. E daí isso incomoda a criação. Eles já não querem mais fazer a mesma coisa, mesmo que as marcas sejam diferentes, eles querem poder trazer coisas diferentes para as marcas. E daí, às vezes, vai de mim, como atendimento, defender essa ideia junto com o cliente, fazer com que o cliente compre o que é diferente. Vai por outro caminho, sabe? Mostrar para ele que existe uma outra estrada para seguir e que pode dar certo. As agências, elas já puxam mais para esse lado, né? De tentar fazer uma coisa diferente. Mas quando a gente lida direto com o cliente final, a gente tem, às vezes, essa dificuldade de propor alguma coisa diferente e o cliente aceitar isso, né? Porque, é muito mais cômodo tu fazer uma coisa que tu já viu que funcionou, que deu certo, que o concorrente fez, ou que a empresa lá de fora fez. E daí tu fica aqui e faz igual aquilo ali, só que as outras marcas também estão olhando a mesma coisa, então acaba ficando mais do mesmo. Então quando pinta um cliente que tipo topa, vamos fazer um negócio diferente, vamos, então tá. Pra nós, assim, é um refresh, assim, a gente fica muito pilhado, assim, fazer alguma coisa assim. E eu acho que é benéfico também pro cliente, né? E pro resultado que ele vai colher. A impressão que eu tenho é que o atendimento é tipo a linha de frente. Linha de frente lá do cliente, a linha de frente também, sendo o cliente dentro representa tanto solo, o cliente, né? na solo como a solo pro cliente. É um paradoxo, né? Tipo, a primeira pessoa que vai levar o nome da produtora pra fora. Será que eu sou a solo em forma física? Tipo, será que se a solo fosse uma pessoa... Você tá até de vermelho e a branco. solo teria 1,54 m. É que tá perto do solo, né? Como é que tu lida com isso? Com esse paradoxo, assim, de tu sendo... fazendo o papel de estar na frente do cliente, depois tem que defender o cliente lá dentro da sala. Como é que você, pra ti, assim, a chavinha na tua cabeça, como é que tu Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Eu procuro muito esse equilíbrio entre representar a solo e trabalhar muito com a verdade, assim, ser sincera com o cliente,
para poder defender as ideias da Solo. E eu não posso nunca esquecer que lá na ponta é o cliente que tá me pedindo, então eu não posso deixar com que a galera viaje muito nas ideias ou pense diferente e fuja muito do briefing. Eu procuro acompanhar o mais perto possível todos os processos da criação do projeto, como se fosse realmente os olhos do cliente dentro da Solo. Então procuro muito esse equilíbrio, assim. E como é que é lidar com a expectativa do cliente? Expectativa é algo bem delicado, porque eu procuro sair de uma reunião com o cliente ciente de que ele entendeu aonde a gente pode chegar com o prazo que a gente tem e com a verba que a gente tem. Então não adianta ele imaginar um elefante branco e depois querer que a gente pinte esse elefante. É preciso tempo e, às vezes, dinheiro, né? Sim. Então, tá muito ligado, assim, expectativa versus prazo. Sei, hoje talvez seja uma das... E pro criativo também, eu acho que Acho que a maior barreira do criativo é o prazo, né? É prazo e verba, né? Porque às vezes tu vê que, putz, isso aqui esse briefing dá pra fazer uma coisa sensacional, e aí tu vê que a verba não é essas coisas, que vai te limitar. E o prazo também vai te limitar. Só que eu, particularmente, eu penso, que tu receber, por exemplo, um briefing aberto, né? Ou tu ter muita liberdade, não é tão legal assim. Porque daí tu não consegue... O cliente vai ter vai ter uma expectativa e, de repente, tu não tem a mesma cabeça do cliente. Cada um tem, é subjetivo, né? Entender a expectativa do cliente, sendo que ele não te deu nenhum briefing, né? Isso às vezes... Por mais que tenha alguns clientes que confiam muito no nosso trabalho, na nossa liberdade de criar ali, é sempre bom ter um norte, né? Sempre bom ter uma limitação ali pra tu não sair viajando. Porque nesse momento onde essas limitações acontecem, cara, é aí onde tu tem que se forçar a pensar numa outra coisa pra tentar resolver aquilo, e de repente sai uma coisa que tu nem esperava e ficou uma coisa muito legal. Aí entra o trabalho da atendimento de conseguir entender essas limitações. E mas não é bem assim, né? No fim das contas, ele tem limitação na cabeça, só que às vezes ele nem sabe dizer o que ele quer. É quase um papel de instrução, né? Eles têm um produto bom e eles não sabem explicar a utilidade, enfim, um serviço, não sabem explicar como funcionam. E fazer perguntas corretas e direcionar ele para os caminhos certos, criando um norte para depois poder passar para a criação. Vídeo pronto e o cliente não gostou. E agora? Gente, raramente isso... Peraí. Música de Bota tensão agora. aí o sound design. Cara do áudio aí. Cara do áudio, por favor. Raras vezes isso acontece, tá? Eu já vi. Mas... Repete. Raras vezes isso acontece. E quando aconteceu, eu sei exatamente por quê. Eu sei o motivo. Eu acho que isso é muito mais importante do que, o cliente não gostou, é a gente saber por quê. O prazo foi um dos determinantes para isso acontecer, que ocasionou em a gente pular um dos processos que eu considero hoje um dos principais, que é o storyboard. Então a gente pulou esse processo de criação. Isso tu tá falando um exemplo real? Um exemplo real do cliente não gostar do que foi feito. A gente tinha um prazo muito curto, então a ideia principal foi, a gente juntou todo mundo numa mesa redonda e era cliente mandando ideia, e a criação mandando ideia, e tudo tava muito lindo, e junta tudo numa mochila e bora pra casa pra criar isso aí, pra tirar do papel. Não foi colocado no papel. Então não teve storyboard. A galera saiu... Por ser um prazo muito apertado. A galera saiu criando, todo mundo botando muita energia, acreditando muito no projeto. Empolgado. Era sangue nos olhos, ou brilho nos olhos. A galera tava feliz mesmo com aquele projeto, era algo diferente. E, enfim, o final, o cliente não gostou, não era. Então, mesmo que naquela mesa de reunião a gente estivesse falando a mesma língua, o cliente estava pensando uma coisa e nós estávamos pensando outra. A gente gostou muito do resultado final. A gente estava muito feliz com aquele trabalho. E o cliente não. Então, E era ele que devia estar feliz, Ele que deveria estar feliz, não nós. Mas, nossa, cara, pra nós foi um puta case, assim. Esteticamente pode estar lindo, maravilhoso, mas talvez estrategicamente pro cliente não vai vender, né? Exatamente. Não é o que o público dele vai comprar, alguma coisa assim. E pra nós, a nível de criação e todo o desenvolvimento do projeto, acho que valeu super a pena. E muito mais do que isso, pra mim, como atendimento,
storyboard não é uma etapa que se pula mais. Não aqui. E também é um aprendizado, né, na verdade, no final das contas, porque às vezes tem processos que tu pode fazer o vídeo pulando algumas etapas, né, alguns processos, mas no final das contas eles são necessários, né, pra tu ter uma entrega melhor até pro cliente, enfim. Evitar retrabalhos, essas coisas, mas com prazo a gente acaba pulando algumas coisas pra se adequar dentro do cronograma, né? E o maluco é que, querendo ou não, isso aqui é o dia a dia da gente. Então, se eu te disser, imagina um céu azul estrelado com 2 bonecos em 2D caminhando, tu vai imaginar uma coisa. A gente vê isso todo dia e o cliente não. Então, é muito importante que a gente coloque no papel. Realmente quer que eu desenhe? Sim. O cliente tem que querer que tu desenhe. Sim. Ele precisa receber desenhado. Só abrindo outro parênteses, pra quem não sabe o que é um storyboard, né? No processo de criação, né, de um filme, a gente tem um roteiro, que é o filme descrito em palavras, a gente tem a locução e todas as cenas descritas. E o storyboard, ele é esse roteiro, só que desenhado. Cada frame, cada quadro vai ter um desenho, enfim, onde vai mostrar desde movimentação de câmera, vai mostrar onde que o personagem vai estar posicionado, qual a sequência de planos. Então tudo isso facilita muito na hora do cliente visualizar como que vai ficar o resultado final, né? Então quando tem uma coisa desenhada, fica bem mais fácil de fazer com que a criativo e o cliente imaginem a mesma coisa, né? Então acho que o storyboard é fundamental por isso, para alinhar essa expectativa. Mesmo ele não estando com essa cara final, com esse acabamento finalizado, né, de uma forma desenho mais simples, assim, já ajuda muito na hora do cliente visualizar, né, toda a história, todo o conceito do vídeo. O que é um atendimento bom? E daí pra isso eu vou fazer tipo uma provocação. É aquele que aceita tudo? Ou é aquele que fala a verdade e que diz... É quase uma pergunta retórica, mas sim, é uma provocação pra ti. Não, tem que muito mais do que dizer não. Tem que saber dizer não de uma forma carinhosa. Não, no pé do ouvido, não fazendo um carinho. Não, tu não pode simplesmente dizer não, tu tem que ter bons argumentos pro teu não. E de preferência e é o que eu procuro muito, eles têm que ser de verdade, né? Então... E esses bons argumentos passam em tu conhecer o processo. Em tu entender como é que tá funcionando tudo, né? E daí entra a questão de relacionamento versus técnica. Tem que também ter um equilíbrio além de ter um bom relacionamento com o cliente, saber sobre a parte técnica da produção, de todos os processos, para poder argumentar, né, de forma coerente. Tem muitas peculiaridades, né? Às vezes, por exemplo, uma peça 3D que tu vai fazer, nossa, tem de coisas técnicas que o atendimento... É importante saber, né? Facilita muito nessa hora de negociação e negociar prazo e negociar expectativa, porque tendo ideia do do tempo que leva para fazer, do nível de dificuldade, já facilita muito, né, o atendimento. Tipos de clientes. Tem de tudo, amor. Tem de tudo. Tem o cliente que vem com conhecimento técnico da ferramenta de vídeo. Ele sabe para que a ferramenta funciona e ele tem a ideia muito pronta, tem um senso crítico e criativo muito bom. Isso flui de maneira muito gostosa. Querendo ou não, a expectativa dele vai ser maior. Então. É bom. Acho que quanto mais ele sabe sobre aquilo ali, quanto mais conteúdo ele, consome sobre aquilo, sim, melhor ele vai entender os processos. Exatamente. E às vezes os nãos que tu tem que dar. Ele, não, beleza, entendo. Eu costumo dizer que cliente exigente, ele sabe muito bem o que ele quer. Então, no final, é o tipo de alteração, de pedido de alteração que vem de maneira minuciosa. Esse é o cliente exigente. O minuto, aonde tem que trocar. Exato. Tá vendo essa coloração que foi feita aqui? No final eu não gostei da cor, eu não gostei da fotografia. Mais objetivo. Isso eu acho bacana, eu gosto. E existem, então, os clientes que daí a gente tem que conduzir. A gente acaba tomando mais à frente do projeto. Querendo ou não, tu ensina alguma coisa pra esse cliente. Eu acho que isso é um dos papéis do atendimento. Mas se ele aprendeu alguma coisa contigo, tu já tem alguns pontinhos. Quanto mais ele entende do que ele tá fazendo, aonde ele tá se metendo, melhor vai ser o feedback dele e a recepção. E também o briefing dele vai ser melhor. Né? Produtora, agência e cliente. Como é que é essa relação, assim? Muda bastante a relação quando a gente faz relação direto com a agência. E tem as vantagens e tem as desvantagens. Assim como tem as vantagens de tu atender direto o cliente e as desvantagens também. E de forma alguma a gente tá passando em cima da agência, não. Que realmente, muitas vezes o cliente direto vem nos procurar e às vezes nem tem uma agência que cuida da marca dele.
Ele já tem um setor de marketing interno. E a gente acaba fazendo, de certa forma, um papel de um pouco de planejamento da agência, né? Mas é bem pouco, assim, nada muito aprofundado. E daí com a agência, o que a gente nota, assim, é que a coisa às vezes vem muito mais mastigada, nesse sentido de estratégia, de pensar em conceito do trabalho. A ideia às vezes já vem com uma coisa mais encorpada e a gente não tem esse trabalho de, criar um conceito. Não, isso já vem... Execução. Já vem pronto, assim, a gente precisa contribuir mais com técnica e com a nossa expertise. Com alguma inspiração diferente, alguma coisa que de repente o criativo da agência não pensou e a gente traz uma ideia. Então, isso é o que mais muda, assim. Não acontece assim, tipo, de tu ir lá e ver que o vídeo que ele queria não é o que ele precisava e aí tu faz uma proposta de um vídeo Muito, ou ele vai... E às vezes acontece... Daqui a pouco ele imagina, eu preciso de 5 vídeos para resolver um problema e eu chego lá, na verdade, um vídeo resolve. Então, alguma coisa que eu poderia ter tirado alguns Ks a mais dele acaba se resumindo em alguma coisa. Então, trabalhar muito com a verdade, assim, isso é importante, né? Como fidelizar esse cliente que tu foi lá, conversou com ele, negociou o prazo, chegou pertinho dele. Até agora, como fazer ele continuar... Fazer com que ele volte? Isso. Talvez eu fique redundante no que eu vá falando, mas acho que tudo gira muito em torno de relacionamento e relacionamento é verdade. Então... Eu não uso terninho pra ir atender os meus clientes em reunião, embora o Guilherme ache que eu deveria. Então, Denúncia. Carol, use terninho. Usa 10. Então, trabalhar muito com a verdade. Acho que existem vários tipos de atendimento. Cada pessoa, cada profissional escolhe uma linha pra se relacionar com o cliente. Acho que eu escolhi essa e vem dando certo. Pelo menos eu percebo, assim. E me inteirar da marca dele, do produto dele, do serviço dele e colocar energia naquilo, ele perceber que, tipo, ela tá com tesão de fazer esse job acontecer. Ela tá com gana de fazer o negócio acontecer. Eu percebo que isso funciona. O cliente quer alguém que compre a ideia dele. Se eles percebem que tem alguém com vontade, independente se é a marca que eles estão defendendo, se é um produto, no final são sempre pessoas. Então é de pessoa para pessoa. Sou eu, a Carol da Solo, com o cara do marketing. Não é uma empresa. É uma pessoa que é tá uma ali, pessoa, então E saber olhar para isso e tomar isso para si, tipo... E adiciona isso também fazer um trabalho competente, né? Um trabalho que esteticamente vai ficar legal e que também vai ter uma entrega de qualidade dentro do prazo. Esse desenrolar de todo o processo, isso vai criando uma imagem na mente do cliente e a partir dali ele vai criando a tua reputação daquela marca, né? Claro. Tu pensar de uma forma geral, esse é o resultado de tudo. Tu entregar algo que o cliente esteja satisfeito. É pra isso que a produtora tá ali, né? É pra isso que a gente tá ali, porque ele quer apresentar o produto dele, ele quer fazer sucesso, ele quer mostrar algo diferente numa feira de eventos, por exemplo. E uma coisa não anda sem a outra, então não adianta a gente entregar um puta trabalho e o desenrolar de tudo isso não foi legal. O que a gente pode resumir, porque é uma área importantíssima dentro de uma produtora, acho que é difícil de resumir, mas é sensibilidade... Não pode ter mau humor, gente. Não pode. Resiliência. Nossa, tipo, é muito... Pra mim ficou muito claro essa coisa da sensibilidade. Não é só uma marca, não é só uma empresa, tem um ser humano ali e tu tá lidando com seres humanos. E a outra coisa, e daí os desafios seria a questão das expectativas, de saber o que o cliente quer e o prazo, né? Então acho que um resumo de todo o papo, pra mim ficou bem claro isso, assim. Eu acho que é por aí sim também. Principalmente alinhar a expectativa, né? Ter as coisas muito claras, né? Diminuir o máximo possível de ruído, tentar entrar na cabeça do cliente, tentar pensar como ele pensa e trazer isso pra dentro da produtora para que os criativos também possam trabalhar em sintonia com o que o cliente tá esperando, né? Então tá, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos e também agradecer você que ouviu até agora nosso podcast. Você pode nos encontrar nas redes sociais, no Instagram em @estudiosolo, tudo junto e com Estúdio Solo, no Facebook, no Vimeo, Estúdio Solo e no nosso site www.solo.vc. E a gente já tem alguma ideia para o próximo episódio? A gente aceita ideias aí, quem quiser comentar. Eu quero uma ideia pro próximo. Quando foi que os atendimentos pararam de tomar um uísque nas reuniões?
Esse foi o Solo Talks, apresentação e edição Henrique Sommer, pauta Henrique Sommer e Guilherme Horn, gravação Single Produtora. Se você tiver alguma sugestão ou comentário, escreva pra gente em contato@solo.vc. Até a próxima!